Bom, hoje é Dia dos Namorados e eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que me ajudaram no meu relacionamento de 17 anos. Não é perfeito, não, mas é um casamento feliz. E é um casamento que eu acredito que a gente vem crescendo os dois juntos, mesmo com as dificuldades, mesmo não sendo perfeito. Então, eu escrevi um texto sobre isso há um tempo atrás, eu vou publicar hoje, que é dia 12 de junho, né? E assim, a principal coisa que me ajudou foi aprender que eu sou responsável pelos nossos conflitos em parte. Ele tem a parte dele, eu tenho a minha e eu tenho que cuidar da minha. Eu tenho que assumir os meus erros, as minhas falhas, para poder fazer com que a relação cresça. Isso não significa que eu devo assumir toda a culpa, que eu devo ficar pedindo desculpa, que eu devo ficar me sentindo responsável, a culpada. Não é nada disso. É simplesmente assumir a minha parte. Ô, pássaro barulhento. Assumir a minha parte, assumir os meus erros e as minhas falhas, de uma maneira tranquila, objetiva, sem drama. A pessoa, o seu parceiro, sua parceira, pode ou não assumir a parte dela, isso é com eles. Isso é uma coisa que você não pode controlar. Você pode, talvez, dar o exemplo, inspirar, mas você não pode controlar se a pessoa vai assumir ou não a parte dela. É difícil? Isso é uma coisa que eu venho cada vez mais pensando a respeito, fazendo mais do que eu fazia. E isso realmente me ajuda. Porque quando eu vejo que eu falhei em algum aspecto, que eu fui grosseira, ou que eu fiquei culpando, ou que eu fiquei prendendo, isso faz com que haja uma compreensão dele. É uma compreensão mútua. E daí começa um crescimento mútuo. Assumir. E para isso você precisa realmente não ter orgulho. Quando a gente tem muito orgulho e não quer assumir os erros, aí ferrou. Aí não tem jeito. E esse pode ser um dos seus problemas, porque o ser humano é muito orgulhoso, no mau sentido, né? Tem orgulho positivo e negativo. Estou dizendo aquele orgulho que faz com que você ache que você tem que ser o máximo e que você não pode, então, assumir erro nenhum, falha nenhuma, perfeição nenhuma. A outra coisa, então, primeiro é assumir a sua parte, ter responsabilidade mesmo na relação. A outra coisa que me ajudou muito foi poder falar dos sentimentos e poder expressar os sentimentos. Expressar verdadeiramente os sentimentos. Tanto os ruins como os bons. Revelar os sentimentos. E isso faz com que a gente se aproxime mais. Quanto mais eu escondo, quanto mais eu finjo, mais eu me afasto dele e ele de mim. Fica numa relação de máscaras. E isso não é bom, porque isso realmente afasta um do outro. A outra coisa é saber que eu tenho a minha vida, eu sou um indivíduo e ele é outro indivíduo. E que a gente tem uma vida comum, a gente tem uma relação, mas ele não sou eu e eu não sou ele. Não dá para ficar tudo misturado. Eu vejo muito relacionamento assim, tudo misturado. Ninguém sabe mais quem é quem, ninguém mais tem vida própria. E isso, para mim, é um inferno. Quando a gente começa a se misturar demais, no mau sentido. Isso é muito ruim. Então, eu tenho a minha vida, no sentido de que eu tenho os meus gostos, os meus interesses, o meu jeito de fazer as coisas e ele tem os dele. Então isso também ajuda. E saber o que é meu, saber o que é dele e saber o que é nosso. Essa separação dá uma clareza muito boa, muito legal. Essas são as 3 coisas principais, mas tem mais. Tem mais e talvez um dia eu fale mais sobre isso. Eu escrevi um texto curto também, um texto só para vocês terem uma ideia de de algumas coisas que eu uso na relação e que realmente me ajudam, apesar de esquece perfeição, esquece idealização. O relacionamento é uma forma maravilhosa da gente crescer
junto, como ser humano. Então, eu adoro ter um relacionamento, eu adoro ser casada, apesar dos problemas. Eu realmente gosto e realmente, se for para recomendar, eu recomendo um relacionamento. Se você gostou desse vídeo e acha que ele tem um conteúdo de valor, passa para alguém, compartilha. E se você gostou do conteúdo também, se inscreve no meu site para poder receber os e-mails, receber as informações de cursos que eu tenho, os atendimentos. Eu mando 1 ou 2 e-mails por semana, mais ou menos. Vai lá no site, que é www.grazielabergamini.com.br. Deixe seu e-mail lá que você já vai entrar na minha lista. Não esquece de confirmar o e-mail. Você vai receber um e-mail para você confirmar. Então, é isso. Bom dia dos namorados e que seu relacionamento seja cada vez melhor, cada vez mais leve, cada vez mais gostoso, cada vez mais de crescimento, de criação e cada vez menos de conflitos improdutivos. Que os conflitos sejam produtivos.